Olá! Você gosta de comer? A minha avó faz comidas deliciosas. Aos domingos eu costumo ir com ela à feira para ajudar a carregar uns pacotes, sabe? Aí eu perguntei por que ela não comprava as coisas no supermercado perto de casa. E ela me disse que prefere as frutas, verduras e legumes do seu João, porque elas são fresquinhas, orgânicas e sustentáveis. Mas o que quer dizer tudo isso? Vamos descobrir! O conceito de sustentabilidade fala a maneira que devemos agir em relação à natureza, buscando o equilíbrio entre o que o ser humano precisa para sobreviver e o que a natureza precisa para existir, assim diminuindo os impactos no meio ambiente. A minha avó me explicou que esses alimentos frescos, como verduras, frutas, legumes, vêm da agricultura. E essa relação da agricultura com a sustentabilidade é chamada de agricultura sustentável, como o seu João, que trabalha lá na feira. Eu ainda não tinha entendido muito bem essa história de agricultura sustentável. Aí a minha avó me contou a história do seu João e eu vou contar para você. O seu João tem um pequeno pedaço de terra que ele usa para plantar alimento para vender. Essa é a forma de sustentar toda a sua família. Aí ele resolveu plantar laranjas e foi assim que ele fez. Na primeira colheita, ele conseguiu produzir laranjas ótimas, bem suculentas e bem doces. Mas com o passar do tempo, ele percebeu que o solo começou a ficar fraco e as laranjas foram ficando doentes. O seu João precisou gastar dinheiro para adubar o solo e também tentar cuidar das doenças de sua plantação. Aí ele percebeu que não tinha mais condições de manter a sua plantação de laranjas. Então, num domingo bem cedinho, o seu João se encontrou com seu vizinho, Roberto, e falou: "Eu não vou mais plantar laranja não, tá muito caro e não tá dando certo." Foi aí que o seu vizinho teve uma ideia. "Ô, compadre, por que você não planta outros tipos de plantas junto com as laranjas? Eu ouvi dizer que numa plantação, quando tem várias plantas junto, as plantas crescem mais forte, mais bonita e você vai ter mais coisa para vender na feira." O seu João ficou muito interessado nessa prosa. Ele queria saber como que a terra fica mais forte só de ter diversas plantas, assim, vivendo juntas. O Roberto explicou que se as laranjas forem plantadas com outras plantas, como mamão, mandioca e outras árvores, as folhas, os frutos, os galhos são transformados em matéria orgânica e absorvidos pelas plantas. Dessa forma, acontece o ciclo de nutrição da terra e o solo fica mais fértil, sem precisar daquele monte de adubo e pesticida. O Roberto começou a explicar para o seu João o que ele chamou de agrofloresta. O seu João se espantou um pouco com o nome, mas ficou curioso para saber se esse tipo de cultivo daria certo. Então começou a plantar mais coisas junto com as laranjas. Antes, a plantação do seu João era assim, usando a agricultura convencional, que cultiva apenas uma espécie em toda a área. Após um tempo, o seu João transformou a sua plantação em uma agrofloresta. Nos espaços entre os pés de laranja, o seu João plantou alface, couve, mamão, mandioca, banana e outras árvores. Ele percebeu que as plantas estavam crescendo e não ficavam mais doentes como antes. Assim, as folhas, os galhos, os frutos que caíam no solo se transformavam em adubo para nutrir as plantas. Dessa forma, ele não precisava gastar com adubos químicos e tudo começou a dar certo. Com o tempo, os animais e micro-organismos começaram a aparecer. Passarinhos, sapos, lagartos começaram a frequentar a área de plantio. Esses animais ajudaram a combater doenças das plantas, comendo os insetos, por exemplo. Assim, o seu João não precisava mais usar os venenos e pesticidas e os seus alimentos ficaram muito mais saudáveis. Assim, o seu João começou a vender mais verduras e frutas deliciosas na feira. Ele salvou a sua lavoura usando de técnicas sustentáveis de agricultura. E ele colocou uma placa na sua barraca dizendo produtos orgânicos, pois tudo que ele usa na plantação é orgânico, como por exemplo, o adubo que ele usa feito de restos de vegetais. Assim, a minha avó terminou a história e eu entendi o porquê ela prefere os produtos do seu João da feira. A roça e a lavoura no mesmo espaço formam um sistema sustentável que ajuda a natureza a existir e o seu João a ter renda para sustentar a sua família. Muito legal, não é? Mas toda essa conversa me deixou com uma vontade de tomar um suco de laranja. Eu já sei. Eu vou passar na casa da minha avó. Quem sabe ela não está cozinhando algumas outras delícias. Eu fico por aqui. E você continue nesse desafio e até a próxima. Tchau!